Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Pode Franquear. Um modelo totalmente diferente, onde a gente trouxe para Fecimar uma nova tendência, né, do mercado, que é o podcast. Nós temos o nosso Pode Franquear. Nos desafiamos a trazer para Fecimar justamente para poder conectar pessoas com pessoas, né? De alguma forma trazer, a gente falou que a gente traria para a Fecimar e o objetivo foi trazer entretenimento e conhecimento, e o podcast ele faz parte da linha de conhecimento, né? Então, para todos que estão nos assistindo ao vivo aqui, direto da Fecimar, muito boa noite. Para quem vai assistir esse episódio gravado também, boa noite. Bom, Marco, nós vamos transmitir também lá depois. Exatamente. Vamos deixar pelo Pode Franquear, então vai estar nas redes sociais do Pode Franquear, tanto lá pelo YouTube, no canal do Pode Franquear, pelo Pode Franquear Cortes, depois dos cortezinhos do episódio. Mesmo a gente estando aqui num ambiente que é um pouquinho diferente do que é o nosso tradicional de ser feito, que é lá na franqueadora. Então vai ter os episódios nos mesmos canais, vai estar lá nas redes sociais do Pode Franquear também e da Odontotop Franchise. Pô, eu tô aqui numa sinuca de bico agora, né? Tô até com medo de errar o nome do povo, porque eu tenho Márcio e Marco. Mas tá tudo certo. O povo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente bater esse papo, né? Receber vocês aqui do Cicobi, nossos parceiros da comunidade de Maravilha, que a gente sabe o quanto tem contribuído para o desenvolvimento da nossa região, né? Contribuído para o desenvolvimento das pessoas, né? E o objetivo, como eu falei no início, é trazer conhecimento, né, através desse canal. Bom, nós temos dois caras aqui de muita estrada dentro de cooperativa, né? Eu vou começar aqui com o Márcio Schmidt, que ele tem 8 anos como diretor do Cicobi, trabalha há 35 anos no Cicobi, né? E 20 anos ele assinou como contador do Cicobi. Olha só que história legal. E atualmente está como presidente do Cicobi, né? Agora há pouco tempo, né, Márcio? Teve a eleição e você está como presidente. Então, uma honra poder te receber aqui. Eu tenho certeza que temos muitas pessoas lá já assistindo. Quem puder te ouvir aí vai ser muito legal. Seja bem-vindo ao Pode Franquear. Cristiano, agradeço a oportunidade, Marco, da mesma forma. Para nós do Cicobi é um privilégio poder estar aqui. A gente admira a Odontotop pelo exemplo de empreendedorismo que traz para todos nós. Lembro sempre que o Cicobi também surgiu de um ato de empreender e hoje é a maior instituição financeira do país em termos de capilaridade, em termos de número de agências. Então será um prazer nos podermos aqui dividir conhecimento e com certeza agregar conhecimento também à nossa instituição. Muito obrigado pela oportunidade. Márcio Bruxel. Isso mesmo. Acertei o nome. Olha só, o Márcio trabalha no Cicobi há 18 anos, né? Isso. Também tem uma longa história, é gerente do Cicobi Centro, aqui de Maravilha, né? Tem uma formação em administração, uma pós em desenvolvimento de liderança e um certificado CPA 10, né? Seja bem-vindo ao Odontotop Franquear, Márcio. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, Marco. Obrigado, Odontotop, de proporcionar esse espaço para o Cicobi Credial, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui. E o Cicobi é muito parceiro aí da Odontotop, né? Já há anos, desde que o Odontotop está em Maravilha, a gente tem uma parceria forte, né? E estamos aqui à disposição, né, para trocar conhecimento, né, ideias e prestigiar essa Fecimar aí, que é um sucesso, né? Já é um sucesso, Cristiano. Falando da Fecimar, né? Agora você falou em sucesso, eu fiquei sabendo alguns números aí. Já me falaram que passaram mais de 50 mil pessoas aí pelo parque nos dias, né? Já está bem acima desse número, que impressiona, né? Nós vamos falar de cenário econômico, momento econômico, acho que é um dos primeiros pontos aqui que a gente vai abordar. E a gente passou por uma eleição recentemente, a gente sabe que vocês aí têm cancha já de vários momentos de mudança, claro que a gente viveu um momento de polaridade muito intenso no Brasil, talvez algo que nunca antes existiu, é um momento atípico, mas, vamos lá,
a gente vai ter que tocar o barco, não tem jeito, né? Como que vocês veem, então, porque parece que o povo tá voltando, né? Tá voltando, dá para se ver no ânimo do pessoal, conversando com alguns expositores, estão impressionados com a quantidade de negócios que fizeram, muito além do que projetavam, né? Com quem eu consegui conversar, tá todo mundo impactado assim, com a resposta, principalmente pelo que se vinha se desenhando nos últimos dias, tá todo mundo muito preocupado com o cenário que se desenhou. Mas vocês que estão lá, dentro de uma instituição financeira, uma cooperativa, que é a maior do Brasil nesse segmento, que eu posso falar em segmento? Perfeito. Né? Como vocês veem o cenário atual? Né? Como vocês veem aí para as pessoas que estão nos assistindo os passos que virão aí na frente? Perfeito. Interessante sua colocação, Cris. A gente vive num momento de volatilidade no mercado financeiro e não somente no contexto nacional, mas também no contexto internacional. Se nós olharmos ali, tanto a União Europeia como os próprios Estados Unidos, hoje eles enfrentam uma pressão inflacionária como nunca antes. Há muito tempo não enfrentavam. O Brasil ele conseguiu já contornar parte dessa pressão inflacionária nesse momento, né? No exterior ela é pressionada por commodities, especialmente na Europa, a questão do petróleo. Temos a questão nos Estados Unidos, a questão do trabalho mesmo. Mais vale trabalho do que gente para trabalhar, né? Então isso acaba gerando uma pressão inflacionária diferente, mas pressiona. Aqui no Brasil a gente vive a questão agora de orçamento, né? Para 2023 e tendência de furar o teto de gasto que deve passar de 2 trilhões. Acontecendo isso, fatalmente se vê, se enxerga no horizonte uma tendência de tributação maior, né? De algum lugar vai ter que, resumindo, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro. Perfeito, essa é a leitura que você faz. E o cenário indica também que há um encarecimento do dinheiro por mais tempo do que o previsto originalmente. Então, por exemplo, estamos hoje com uma Selic de 13,75, previsão 2023 ela ainda está encostando aí em 11,5, para depois de 2024 ela arrefecer um pouquinho. Então nós temos um cenário de juro alto nesse momento no nosso país. Então por isso vejo assim, há um momento que é propício para se fazer investimento, porque a economia se mostra robusta no nosso país, mas é importante se fazer uma análise muito bem da forma que se fará o investimento de modo que lhe dê o retorno esperado, porque há um custo maior desse investimento uma vez que se busca o aporte financeiro. Então esse é o cuidado que a gente recomenda para o nosso parceiro nesse momento. E vocês entendem que tem ainda uma tendência em talvez, claro, tem a projeção de se manter até baixar um pouquinho o juro, mas dependendo de alguns posicionamentos poderia até elevar essa taxa de juro ainda, ou vocês acham que é difícil isso acontecer? É um cenário possível, mas não é a tendência na visão que nós temos hoje dentro do mercado financeiro. A gente entende que nesse momento o que se elevou, a taxa Selic estava em 2, hoje em 13,75, foi um salto bastante grande. E o efeito já se conseguiu o efeito que era previsto, que era um arrefecimento da pressão inflacionária. O Brasil hoje ele está inclusive com deflação nos últimos 2, 3 meses, claro, motivado em parte pelo combustível que foi tirado do ICMS. Isso pode voltar a ser uma pressão no ano seguinte, mas a gente acredita que não vá mais motivar uma elevação de taxa Selic, não nesse momento, né? E pode falar. A nossa região aqui tem assim empreendedores bem arrojados. Eu falo da região de Maravilha aqui, tanto a parte urbana quanto a parte rural, né? São empresários, são pessoas físicas que investem, né? Então o nosso agro, a nossa indústria e comércio, as agroindústrias, elas representam muito, né, para o nosso movimento econômico. Então, nós, lá do Cicobi, né, a gente sempre fala assim, um tom de otimismo, né, incentivar o associado. Claro, que dentro da realidade, da capacidade de cada pessoa física e cada pessoa jurídica também. E assim, como é que vocês veem a insegurança do cara lá na ponta, né? Porque eu tenho um dado aqui em que o Banco Central informou nessa segunda-feira que os saques da caderneta de poupança, elas superaram os depósitos em 11 bilhões em outubro. Como vocês enxergam essa, vamos dizer assim, de certa forma isso
contrasta ou não contrasta, ela demonstra um pouco de insegurança das pessoas lá na ponta. E a gente é movido pelo povo, não tem jeito, né? Para onde a massa vai, normalmente as coisas tendem a ir. Né? Como é que vocês enxergam isso? O que vocês, enquanto instituição, estão trabalhando para, de certa forma, contornar essas situações, se sim ou se não? Como é que está sendo isso? Interessante, Cris. Esse movimento até que ele já é esperado no mercado financeiro nesse momento. Geralmente no final do exercício há uma redução no estoque de depósito, mas nesse momento em especial reflete exatamente, Cris, o que você fala ali, essa insegurança de certa maneira que permeia hoje certa parte dos investidores, né? Há sim aquele temor que de repente se possa voltar a ter um confisco, como já no passado aconteceu. Quem viveu a época do presidente Collor, lá em 90, 91, enfrentou um confisco. Interessante lembrar sempre o nosso investidor que em 2002 se criou uma emenda na Constituição, a emenda constitucional número 32. Essa emenda ela proíbe qualquer emissão de PEC, de qualquer normativo que pudesse vir a confiscar ativos financeiros e poupança. Então, nesse aspecto, o investidor está protegido pela Constituição do nosso país. Mas está protegido? Protegido, exatamente, porque ela é específica, né? Então, porque eu li algumas, não pode. Eu li algumas coisas, né? Claro que hoje eu não sei mais aonde tu busca a informação certa, né? Claro que falar sobre isso, porque muita fake news, né? Tem, né? Isso, onde se fala assim, não, se o governo quiser, ele tem caminhos para fazer, né? Na opinião de vocês, né? O que vocês pensam sobre isso? Não, essa semana eu tive num fórum de dirigentes cooperativistas de Santa Catarina, ali em Chapecó, e teve um representante que deu uma palestra lá, um economista do Banco Central, e ele justamente falou exatamente disso que eu estou comentando aqui, que hoje a Constituição, ela protege o investidor. E justamente foi feita uma emenda constitucional para que não se pudesse daqui a pouco fazer um decreto, uma resolução qualquer ali, simplesmente se fazer o bloqueio novamente. Então hoje teria que se alterar a Constituição. E para alterar a Constituição, você tem que fazer todo o trâmite que passa pelo Congresso, passa pelo Senado, para daí sim chegar na sanção presidencial. E como ela é uma PEC muito específica, como tu falou, ela não tem muita interpretação. Porque ainda se ela tivesse interpretação, talvez seria mais fácil de passar uma outra PEC que justificaria mais, né? Então, como ela é bem específica. Sim. E olhando para o negócio de vocês, como é que isso impacta? Vamos supor, a pessoa está tirando esse dinheiro lá da poupança. Para que a cooperativa usa esse saldo que tem lá, que as pessoas têm o dinheiro lá parado, ela utiliza aquele valor para fazer algumas transações também, né? Pelo que eu entendo. Então isso impacta vocês também? Tem algum problema nisso? Toda instituição financeira ela é regrada pelo Banco Central. E como tal, ela tem que cumprir certas obrigações para com a autarquia, que é então sob quem ela presta as suas informações, que é o Banco Central. Então assim, nós temos que deixar um determinado limite desse estoque de depósito resguardado em forma de caixa no mercado financeiro, justamente para fazer frente às demandas que tem por resgates, né? E parte disso, logicamente, nós operamos junto então à nossa carteira de crédito. Então a gente faz essa condução sempre de forma bem equilibrada, né? Sobe a carteira de crédito, sobe também a carteira de depósito. É uma balança que tem que subir de forma equilibrada. Isso se chama gestão responsável, né? Então é dessa forma que o mercado financeiro atua e nós temos que tomar sempre esse cuidado de entender esses movimentos, que nem o Cris há pouco comentou, para preservar esses indicadores, né? Mas a nossa cooperativa, se nós olharmos ali o histórico dela, hoje o mercado financeiro costuma operar com indicadores assim, sempre mais no limite em relação à própria liquidez, mas a nossa cooperativa ela sempre está com esses indicadores muito acima daqueles exigidos pela legislação. Nós chegamos a operar com indicadores de liquidez acima de 90% já em certas ocasiões, né? Então estamos bem tranquilos em relação a isso também, o nosso associado pode confiar, a gestão no Sicoob é responsável. Se há um conhecimento muito grande acerca da condução desse negócio também, e de modo que eu posso passar tranquilidade para todo o nosso cooperado. E tu estar dentro de uma cooperativa é você ter transparência nos processos. Perfeito. Né? Então, assim,
parte-se do princípio que, vamos lá, até eu brinquei, né? Eu falei, tá, nós somos sócios de mais algumas empresas aqui, né? Então tem Cicobi, Sicredi, que a gente é sócio, não é só o do top, né? Sim. Perfeito. Mas vamos lá, vocês entendem que o cenário econômico internacional e nacional hoje, ele, baseado naquilo que a gente conversou, nessas movimentações, vocês veem aí um próximo ano, bem resumidamente assim, como vocês veem o próximo ano, na opinião de vocês? Se eu para responder, eu sou um otimista por natureza. Eu também. Eu ia falar assim, cara, passou a eleição, Perfeito. beleza. Essa era Não vamos criar a mais questão que eu ia comentar. Eu acho que assim, a poeira vai sentar. Se falou muito uma época ali em questão de fraude eleitoral, nada que se comprovasse. Então acho que assim, nós vivemos num estado democrático onde a maioria elegeu um presidente que vai tomar posse em janeiro. E a vida vai continuar. Então nós temos que, claro, acho que quanto o povo acompanhar o que é decidido, o que é feito por esse novo gestor do nosso país, mas eu acredito muito assim que o nosso povo é um povo trabalhador, ele sempre costuma olhar para frente, ele é empreendedor, e eu olhando para trás na história do Cicobi, eu vejo que a gente evoluiu e cresceu mais, Cris e Marco, sempre nos momentos de dificuldade. Ali foi que a gente expandiu, ali foi que a gente cresceu. Então eu posso dizer assim que a dificuldade não assusta, ela encoraja, porque a gente encontra ali formas de se reinventar e de se fazer o novo e se fazer diferente e continuar crescendo. A gente passou uma pandemia, né? E os números do Cicobi mostraram isso, né? Que a gente cresceu muito nesses 2 anos de pandemia, porque também passamos por os momentos até de fechar agências, né? Que era aquela onda, fica em casa, né? Então a gente superou muita coisa. E depois que passou as eleições, eu lembro que a gente fez uma reunião com os colaboradores. Eu só falei assim para eles: vamos silenciar e vamos trabalhar agora. Nós temos uma reunião igualzinha a essa, né, Marco? Eu falei, fiquem tranquilos que o povo já está fazendo campanha para prefeito na cidade. Então isso assim, aí. Vamos embora para frente. Se não partir de nós isso, né? De certa forma, líderes lá dentro, né? Isso. Imagina o caos. Né? Porque nós somos formadores de opiniões, né, Cris? Então a gente tem que passar um otimismo para o nosso associado, né? E a nossa cooperativa hoje tem 40 mil associados, né? E espera isso de nós, né? Uma postura, né, de otimismo, né? Não de negatividade, né? Então a gente bola para frente, vamos trabalhar e fazer bons negócios, né? Eu vejo o Odonto Top dessa forma, né? Só crescendo também, né? E olhando para essa parte que falou das agências, que aconteceu alguns fechamentos de agência, a gente vê uma tendência bem grande de bancos digitais que surgiram sem agência nenhuma. Sim. E a gente vê as cooperativas em expansão, abrindo mais agências ainda. O que vocês, como é que vocês veem esse futuro? É importante vocês continuarem com essa expansão em formato das agências presenciais, pelo público? Como é que vocês entendem isso? O Cicobi sempre se desenvolveu em cima do relacionamento muito próximo com o associado dele. Nós temos hoje 14 agências na nossa regional e nós monitoramos esse atendimento. Nós sabemos hoje, por exemplo, que 55% do nosso atendimento ele já é feito em canais digitais e 45% presencialmente. Estamos ainda construindo, edificando agências físicas, alugando agências físicas, porque a gente percebe que isso nos permite uma proximidade muito grande com o nosso cooperado e o relacionamento ainda ele é fundamental e eu creio que vai continuar sendo assim sempre. Não abro mão dessa proximidade, daquele contato. Falei ontem para uma emissora aí numa entrevista que a gente constrói não somente relacionamento de negócio, mas também amizades. É verdade. E isso passa por estar próximo das pessoas. Mas nós temos aqui até uma notícia fresquinha ali no nosso canal, então, ano que vem a gente vai fazer uma campanha para a nossa agência digital. Nós já temos uma agência digital, ela já funciona internamente, ela não está estruturada ainda com gerência e toda a hierarquia, mas ela já existe, já temos muitos associados que só se relacionam digitalmente conosco e a tendência, que nem você falou, Marco, é esse modelo de atendimento crescer também na nossa visão. Mas a gente continua com o foco de atender pessoas, né?
Eu, quando assumi, eu falei muito, Cristiano, em sair de dentro da agência e chegar perto do nosso associado. E o Márcio sabe que é algo que eu repito constantemente, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso acontece só em regiões onde a gente tem cidades menores? Essa coisa de proximidade, ou como vocês hoje estão em centros maiores, né? Nessas regiões tem menos disso, ou é a mesma coisa? Como é que funciona? Essa questão do povo levar muito em consideração o relacionamento ainda. Como é que é essa questão cultural que vocês tratam e também de regional? Porque cultura e região, cada lugar é uma, né? Exato, Cris. As leituras que a gente tem é que, por exemplo, nas regiões que a gente atua, que na nossa regional nós temos as duas maiores cidades, que são Maravilha e 3 de Maio, e por incrível que pareça, são cidades, municípios onde nós temos o maior atendimento nas frentes digitais, nos canais digitais. Mas centros maiores, esse indicador é maior ainda. Mas como a gente atua numa região com municípios menores, eu vejo assim que nós vamos continuar atendendo presencialmente pessoas por muito tempo. E eu torço para que seja assim, porque eu particularmente eu gosto do contato com as pessoas. Mas vocês veem um fim do atendimento presencial um dia? Não vejo. Eu acho que assim... Mas você sabe, né, que tem banco que vê isso. Teve bancos que tentaram fazer isso, Cris, e estão tentando voltar atrás e não estão mais conseguindo, porque correr atrás do cliente é mais difícil, que perdeu. Então eu acho que tenho certeza, nós fizemos essa leitura muito assertivamente no passado. Quando incentivava as pessoas a ir lá numa máquina para ser atendido por máquina, a gente chamava a pessoa para vir atendê-la, olhando no olho dela. Essa pessoa hoje, ela olha nós com gratidão, porque a gente sempre acolheu ela na instituição. Nós temos uma experiência aqui em Maravilha, muito assim, um exemplo muito claro, a questão de relacionamento. A gente criou uma carteira, a gente chama carteira de carteirização. A gerente é a Inayara. Ela administra mais de 80 empresas, Cris, com faturamento acima de 300 mil reais. E o relacionamento... Ela tem um ambiente preparado para atender o cliente, e ali nesse relacionamento surgem muitos outros negócios. Então, a importância de ter um atendimento personalizado, valorizar a pessoa, né? Valorizar, olhar no olho da pessoa e ver o que ela está sentindo, né? E trazer uma solução financeira melhor para ela, né? E ali a gente constrói muitos negócios, né, Cris? Então, a importância do bom atendimento e o relacionamento com o associado. E até porque a gente vai ainda muitos anos para ter todo mundo que saiba usar um celular, saiba baixar um aplicativo de um banco digital, faça tudo digitalmente. Ainda vai várias gerações que a gente vai ter que trocar para que todo mundo saiba fazer isso. Hoje a gente ainda tem pessoas que não conseguem nem baixar um aplicativo no celular. Então, imagina pagar uma conta, fazer uma transferência do banco... Então, realmente é uma coisa que não é para todo mundo. Não. Isso. Hoje, por exemplo, Márcio, só para comentar, atendi lá um cooperado nosso, ele tem previdência privada conosco, ele veio lá querendo saber em que modelo de aplicação ele tinha, se era um perfil arrojado, moderado, rendimento, mas ele não quis o aplicativo no celular dele. Aquilo que você falou, Marco, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, mas uma outra coisa que eu percebo, Cristiano, as pessoas têm muito medo até de usar hoje essas tecnologias, e uma certa insegurança. A gente percebe hoje muitos golpes no mercado financeiro, e as pessoas aqui na nossa região, elas têm assim, a boa fé. Né? Então, às vezes, o Sicoob hoje é uma instituição de renome, as pessoas muitas vezes mal intencionadas, elas ligam se passando por alguém do Sicoob, e a pessoa, às vezes, desavisadamente, ela passa informações pessoais. Muita gente tem indicadores que demonstram assim, a quantidade de pessoas que acabam caindo em golpes desse nível, ou não tem mensuração? Nós não temos um número assim preciso, Cristiano, mas a gente sabe que o número é expressivo. E é justamente aquilo que o Marco comentou há pouco, sabe? Essa insegurança, a desinformação. A gente sempre faz um apelo, essa semana fizemos novamente, que teve novamente uma onda de golpes na região financeiras. Então, eu acho que o segredo é a pessoa ela se atentar para essas questões. Desconfiou? Vai até na agência física, conversa com o gerente, conversa com o funcionário, não dá nenhuma informação por telefone,
A instituição financeira, eu falo aqui do Sicoob, ela não liga para a pessoa, ela não pede dados por telefone, por nenhum outro canal. Então, se ligou falando que é do Sicoob, pedindo esse tipo de informação, é golpe. Não dê essa informação. E eles pedem para ligar para um 0800 e automaticamente a pessoa não está ligando, Marco, para um 0800. E está ligando para um contato, uma empresa, sei lá, um golpista, né? Mascarado. Então, mascarado. Então, tomar muito cuidado, né, com isso, né? E esse realmente é um fator importante, porque vamos supor que nós não tivéssemos mais agência física, todas as agências fossem digital. Esse discurso de nós não vamos ligar, nós não vamos mandar mensagem para vocês pedindo algo, não vai ter como existir, porque se tu não tem como pedir cara a cara, então é muito mais difícil para as pessoas conseguir separar, mas será que é o banco mesmo? Porque hoje eu vejo, nós mesmos, tu pegar mensagem, vem tanta mensagem no celular... que às vezes é do banco mesmo que vem, te falando alguma coisa, e tu acaba nem levando em consideração, porque tu não sabe se é do banco, se não é, e te leva, não, então não deve ser. Hoje mesmo me ligaram me cobrando um contrato. Olha, e tem acontecido muito frequentemente, que queria fazer uma cobrança de um contrato, enfim. Cara, a gente sabe, tu leva as contas sempre em dia, só tu liga o telefone. Mas assim, a gente já caiu. Semana passada caímos em uma clínica, a secretária atendeu e... Sabe, por mais que a gente tenha informação, parece que realmente é muito... os caras estão cada vez mais preparados. Sim. Inclusive, uma das coisas que eu iria levantar aqui é essa questão da segurança da informação, dos golpes. Como é que vocês têm tratado isso? Que tipo de ações vocês têm feito e vocês têm visto uma diminuição ou um aumento disso? Porque proporcionalmente aumentou a quantidade de pessoas tendo... contas digitais, né? Tendo aplicativo, enfim, e consequentemente a tendência seria aumentar a quantidade de golpes, tô certo? Sim ou não? Como é que tem sido trabalhado isso? Se olhasse a proporcionalidade das pessoas que têm contato com os canais digitais, sim, mas na nossa instituição eu posso falar que isso não ocorre. Isso graças a modelos que a gente tem hoje justamente da proteção da informação. Então, nós temos inicialmente capacitações internas. Todo funcionário hoje do Sicoob ele é capacitado para ele saber exatamente orientar e proteger tanto ele como o nosso parceiro, que é o nosso associado. Então, ele está preparado para dar a orientação correta. Nós temos também hoje um sistema de segurança muito rígido em termos do sigilo das informações. Nós temos a nova lei que fala justamente dessa segurança da proteção dos dados, que é a nova lei da LGPD, né? E ela veio justamente para validar, para chancelar esses procedimentos que as instituições já tomavam. E nós, nesse caso, percebemos que com isso houve uma redução. No passado, eu ia dizer antes as pessoas, o golpe que quando eu comecei a trabalhar lá em 87 no Sicoob, era o da lista telefônica, te ligavam dizendo, teu nome foi colocando na lista telefônica, você tem que pagar. Aí você ligava de volta, você tinha que pagar. Agora isso mudou, né? Então, assim, o golpista sempre está inventando um novo modelo de fraude. Adequando o momento. Os caras têm tempo, né? Isso. E a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Então, nós temos canais também que a pessoa pode fazer contato conosco para orientar as pessoas adequadamente. Então, eu fico feliz porque eu vejo, Cris, é muito importante o que você colocou aqui, mas mesmo que mais pessoas passem a utilizar os canais digitais, eu vejo que menos pessoas elas caem nesses golpes atualmente, né? Porque elas estão, parece que já mais preparadas, mais atentas, né? Sabendo que a senha é uma questão pessoal, não pode ficar divulgando, não pode ficar passando para alguém, assim por diante. E uma coisa que deve acontecer quando alguém cai num golpe, eles devem entrar em contato com vocês lá na agência, né? A gente sabe que não tem como ressarcir o valor para todo mundo que caiu num golpe, mas como é que funciona isso? Mas qual a gente é faz um atendimento. Primeiramente, a gente pede o boletim de ocorrência, né, pro associado fazer, e depois a gente faz uma contestação. Ele faz um formulário a próprio punho, né, colocando a situação, o que aconteceu. Só que assim, Marco, a gente faz e tal, mas é bem difícil de ter o ressarcimento. Porque geralmente o golpista, quando cai o dinheiro naquela conta, ele já
ou ele faz uma transferência, ou ele faz Pix para as outras pessoas, né? Então é muito difícil de rastrear esse valor, né? Então a gente é bem realista, né? Tem casos, né, Márcio, que a gente conseguiu recuperar, mas na grande maioria... Qual que é a responsabilidade? Porque eu sempre fiquei me perguntando isso, porque sempre vai para conta de alguma pessoa, né? Sim. Por óbvio, vai ter alguém lá que é o Sim. dono da conta. E qual que é a responsabilidade dessa pessoa? Essa pessoa não sabe que estão usando a conta dela na maioria das vezes? Como que isso funciona? Eu ia comentar exatamente sobre isso. O Banco Central deve, eu imagino muito em breve, regulamentar através de resolução justamente a abertura de conta digital. Isso. Porque é através dessas possibilidades que o golpista age. Ele abre ali a conta com documento fraudado, não há muitas vezes um sistema de segurança mais rígido que possa identificar esse documento, e ele acaba abrindo a conta lá e fazendo essa movimentação financeira. No momento que você percebe que há um golpe em andamento, se detecta que o documento ele é muitas vezes furtado, ele não é válido, né? Ele é um documento falso. Na maioria das vezes, então, Sim, exatamente. roubado. Então você não tem como rastrear mais dali para frente esse valor que acabou sendo sacado através dessa conta de uma instituição financeira. E muitos golpes, Marco e Cris, acontecem na sexta-feira, mas no final da tarde. Os golpistas agem no final da tarde para evitar. E geralmente vai para bancos digitais. Né? A gente já está no happy hour e eles estão lá dando golpe, né? Mais tempo para Eu trabalhar. ia falar nessa hora eles estão falando, mas que amanhã é feriado, não é sexta-feira. Né? Tem que se cuidar agora. É que só para vocês entenderem, quem está assistindo depois, a gente daqui 1h30 nós vamos pro show do Leonardo, tá? Inclusive eu tô aqui com o chapéu preparado, né? Tranquilo. E Tomar hoje, cachaça cabaré, e hoje é Cris. segunda-feira, nós vamos no show do Leonardo, na segunda-feira, que maravilha, né? Porque amanhã é terça-feira, é feriado, né? Exatamente. Vamos mudar e não mudar muito de assunto, né? Certo. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui para a gente falar um pouquinho sobre agro, né? A gente sabe que a pujança do agro no Brasil é algo extraordinário, né? E as possibilidades são maiores ainda, né? Como vocês veem aí o futuro do agro no Brasil? Sei que o Márcio é entendedor dessa área. Enfim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Então, o chapéu também é por isso, tá? Nós iríamos falar do agro. Em homenagem. Depois complemento. Eu falei, eu vou Então botar tá. o chapéu para... então eu vou falar um pouco do agro aqui na nossa região, um pouco da nossa instituição financeira, né? Nós, na última safra, Cris, aí, a gente liberou mais de 50 milhões para o agro, só na nossa região. Questão de poucos dias, né, Marcos? Questão de poucos dias, porque a gente... Já brilhou o olho do meu irmão lá. Meu irmão que é do agro já se posicionou lá para escutar então, bem. Os nossos associados, assim, no geral, eles estão muito arrojados, eles estão investindo cada vez mais em tecnologia, né? Máquinas de alta tecnologia, sistema de leite, vacas de leite, né, Cris? Tudo com freestyle, né? Climatizado. Eu sei que você vem dessa atividade, né, com robô, né? Então, hoje, eu, assim, entendo que você que está no agro, cada vez tu tem que se especializar mais. Tu vai ter que se especializar e trabalhar com tecnologia, né? Porque só vai ficar no agro quem se especializar. Isso tanto no agro como no comércio, né? Ou é bom ou não. Né? Eu ia dizer, hoje a propriedade ela virou uma empresa rural. Eu ia fazer essa pergunta e eu sei que exato. tu vai me responder essa pergunta, tá? Como você vê, eu vim, como tu falou, eu vim do interior, eu vim de uma época que se falava muito no pequeno produtor, na produção familiar, né? Agricultura familiar. Isso. Como vocês veem? Porque, na minha visão, está acontecendo uma mudança, né? Isso. Já está há muito tempo. Quando eu saí lá do interior, há, sei lá, 13 anos, 14 anos, por aí, a gente já via essa mudança, né? De estruturar, né, os próprios, com apoio, inclusive, do Cicobi, enfim, de cooperativas, Sim. essa estruturação em se ter realmente uma empresa rural, Sim, né? sim. E como vocês veem isso hoje? Permanece ainda o pequeno agricultor? Não permanece? Como é que vocês veem isso para o futuro? Certo. Eu me criei no interior, né, Cris? Trabalhei no interior até 15, 16 anos.
e eu sei como é desafiadora a vida hoje no agro. Mas hoje, a mesma propriedade que se considera pequena, da agricultura familiar, ela pode se estruturar e ser autossuficiente. Então, eu vejo que, através dessa visão, que nós vamos ter, sim, a permanência aqui, principalmente falo da região sul, região que a gente habita, da pequena propriedade. Porque hoje você não precisa, muitas vezes, ter uma área de terra extensa para ter uma atividade leiteira, uma atividade suinícola, faturamento legal. Coisa que, na época, quando eu trabalhava na agricultura, a gente era safrista. Então, você plantava grão, esperava a safra para ter era manual, né? Exatamente. Então, tinha uma produtividade baixa e você não conseguia te sustentar a partir dali. Eu acabei vindo morar na cidade, por exemplo, nós éramos lá em 5 irmãos, 6, 7 hectares de terra. Qual era o futuro que tinha na época? Hoje, com 6, 7 hectares de terra, você consegue trabalhar. Claro, perfeito. Né, você consegue montar algo ali. Isso aí, Cris. Então, isso que o Márcio antes falou, hoje tem tecnologia, tem meios para se buscar esse investimento. O Cicobi surgiu justamente por isso. Na época, Cris, o que acontecia? O produtor tinha vontade para trabalhar, tinha vontade para produzir, mas onde ele ia buscar um recurso dele? Eu sei que a cooperativa Auriverde, a cooperativa de produção da região, ela botava gente no ônibus, levava lá para Chapecó, para as pessoas fazerem seu investimento, seu financiamento lá e poder custear a lavoura dele. Então, as instituições as cooperativas surgiram por essa demanda lá atrás, né? Perfeito, Cris. Surgiram nessa lacuna que tinha ali. Que não tinha dinheiro, perfeito, né, para esse tipo de... Isso. Então precisou que tivesse pessoas que fossem confiáveis e que pudessem fazer a intermediação financeira entre aquele que tinha um excedente que pudesse aplicar e emprestar para outra pessoa e fazer essa intermediação funcionar. E após isso que a gente passou a conseguir repasses e se integrar junto aos principais bancos repassadores do nosso país, cito aí o BNDES, né? Hoje nós temos só em carteira de recurso repassado 350 milhões praticamente. Então a nossa carteira de crédito hoje é 1 bilhão e pouco, não é 1 milhão, é 1 bilhão e pouco, e 350 milhões são recursos que vieram da esfera federal, que nós buscamos lá e repassamos para o nosso produtor. Então isso é muito gratificante, saber que se trabalha numa instituição que está trazendo desenvolvimento na nossa comunidade, né, Cris? Então, acho que isso é o que vai ditar o futuro, então, não é o tamanho da propriedade, é o quanto ele vai conseguir ser. O produtor vai conseguir se profissionalizar, acompanhar a tecnologia, evoluir. Exatamente. Então não precisa se preocupar com o tamanho da propriedade, sim se especializar ali dentro daquele negócio. Eu acho que o maior medo, né? Eu que vim do agro, eu acho que era assim, como é que eu vou me manter aqui, sendo que eu não vou ter mão de obra? A minha área de terra não é grande. Eu tenho a insegurança, vamos falar assim, 15, 20 anos atrás, uma insegurança de que realmente vai dar, né? Hoje eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que você continua com dificuldade da mão de obra, mas aí entrou a tecnologia. Certo. Tá? Então, por exemplo, assim, vamos lá, voltando atrás, 15 anos atrás, mais atrás, vamos voltar 25, 20 anos atrás, né? Você ia lá, você arava com o boi, com o arado, né? Você plantava lá o milho com pica-pau e você ia lá, dobrava o milho, plantava feijão, fiz isso muito. Botava em cima do milho, enfim, era o que... Eu passei por essa época, enfim, então a gente sabe. Depois começou a vir a tecnologia, né? E começou a entrar os primeiros tratores, e aí começou a mecanizar. Hoje, meu irmão está aqui assistindo, semana passada ele me falou assim... não, nós contratamos o pessoal, vai lá com o robô com o drone passar veneno. Eu falei, quê? Isso. Falei, tu não tem uma máquina lá que passa veneno cheio de GPS, que mede, enfim? Ele falou assim, mas não vale mais a pena. Os caras vêm com o robô, não amassa a planta, não. Eu comecei a lembrar, nossa, na época nós tínhamos o trator, o pneu largo arrebentava, daí depois veio o pneu fino, e agora tu tem um drone, e aí tu não precisa mais ter a mão de obra que o cara vem e faz pra ti. Aí para colher vem o cara. Na época eu lembro que a gente ia lá para colher silagem. Eu lembro bem. Nós tínhamos uma JF que fala, né? Não, era uma ensiladeira. Isso. Me ajuda, JF, né? Que quebrava os pinos. Cada vez que tu ia fazer silagem, quebrava o pino, né? Nós levava 2 dias para colher 2 hectares de milho. 2 dias. Eu lembro bem. Sim. E já era moderno. Tinha as tábuas no caretão, que tu puxava era um caretão pequeno.
Aí depois foi evoluindo. E hoje o meu irmão tá lá, eles têm, né, as vacas de leite, passam um pouquinho de 100 vacas de leite, eles não fazem mais a silagem. Vem uma equipe de fora que em 2, 3 dias colhem 60, 70 hectares de silagem, deixa prontinho. Então assim, como melhorou? Diminui a necessidade de mão de obra, tu trabalha com mais escala, né? Porém o investimento ele é maior. E aí entra a ajuda de instituições financeiras, de parceiros, porque sozinho o cara não vai fazer. Sim. Mas aí entra a visão empreendedora do cara lá na ponta. Perfeito. E aí tu tem que achar o cara que fala assim, sim, não, vamos lá. É a mesma coisa da cidade. Sim, isso. Concordo. Tem o cara que vai investir, vai empreender, que talvez tenha um filho lá que vai estar junto, que vai falar, vou bater no peito, vou fazer. Porque às vezes o pai tá lá com 70 anos, enfim, 80 anos, fala, cara, não vou mais investir, né, pegar um financiamento, não, tem um filho lá que, não, vou bater, vamos fazer, vamos embora. Sim, né? sim. Então tu tem condições, né? Perfeito. Eu acho, Cris, concluindo o que você está falando, a sucessão é algo muito importante nas propriedades. Nós temos como instituição essa preocupação da sucessão. É como numa empresa. Vocês analisam isso quando vocês vão fazer um empréstimo? Nós observamos isso, nós olhamos muito, até nos pareceres que a gente manda uma súmula, decreto para o comitê, né, eu falo das agências, isso. Nessa súmula se consta muitas vezes, nessa propriedade há uma sucessão em andamento. Isso é muito importante, porque você sabe que a tendência é ela continuar sendo produtiva, ela vai continuar investindo em tecnologia. Né? Normalmente o cara pega um crédito para pagar em, vamos supor assim, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Sim. Vai passar para... Então, sim, de geração para geração praticamente. Perfeito. Vamos pegar o exemplo do meu pai. Né? Ele já está na casa dos 50, 60 anos. Sim. Se ele pegar um crédito agora, ele vai acabar de pagar com 70. Né? Beleza, tudo certo. Hoje, com 70 anos, o cara tem vigor ainda, né? Mas, cara, ele acabou de pagar. Mas ele não vai, ele vai ter que reinvestir. Sim, sim. A gente sabe. Por isso eu admiro o produtor, né? Ele é realmente um empreendedor nato, corajoso, é a vida reinvestindo. Sim, a céu aberto. E ele não teme, sabe? Ele é alguém... O produtor é alguém que a gente realmente tem que tirar o chapéu, ele já está de chapéu aí, porque realmente assim ele é alguém que acredita naquilo que ele faz. Sabe que eu cito esses exemplos, né, Marco, lá dentro da franqueadora, eu falo assim, cara, sabe que às vezes tem muitos franqueados que eles querem colher antes de plantar. Daí eu cito o exemplo, você fala, ó, o produtor rural, o cara vai lá, ele prepara a terra, ele planta, faz tudo bonitinho, a melhor semente, o melhor adubo, vai lá, cuida tudo, faz tudo certinho, os tratamentos têm que ser feitos, escolhe o dia certo para plantar, vira a noite plantando, tudo certinho, e aí depois ele depende da chuva, do sol, de tudo isso, da praga que pode surgir no meio, que não era esperado. A gente sabe nos últimos anos quanta coisa aconteceu, que surgiu que não tinha nem tinha algo desenvolvido para matar aquilo lá, né, para controlar, e para depois... Ainda quando ele conseguiu colher, não tem o preço. Depende do preço lá na ponta. Né? E aí eu sinto assim, eu falo, cara, olha nós aqui. Né? Eu falo isso muito para os franqueados, fala, planta. Para tu colher tem que plantar, não tem jeito. Tem que plantar a sementinha, Sim, né? sim. Uma vez alguém me disse, eu lembro que alguém uma vez falou assim para mim, que falando de uma situação, ele disse assim, meu pai me ensinou que se eu quero sentar na sombra, eu tenho que plantar minha própria árvore, né? Então, assim, você tem que plantar primeiro, não tem aquilo que você está falando. E eu acho que o produtor faz isso realmente, ele confia que vai dar certo, que vai funcionar. Eu estou contente essa semana, Márcio, porque eu falei com vários produtores ali, estão bem satisfeitos com o trigo, né? Colheram um trigo bacana. Até 80 sacas por hectare. Então, assim, e o trigo que é uma coisa que não se via com bons olhos há um tempo atrás, né? Sempre se falava assim, o trigo a gente planta meio que para cobertura do solo. Eu lembro, só essa minha memória que tá meia... Mas eu lembro de gente que plantava e não colhia, porque não valia a pena colher. Sim. Eu acho que é isso, né? Passamos por isso. Plantava o trigo e não colhia o trigo e não valia a pena botar a máquina a colher, porque primeiro que na época não se tinha uma tecnologia de semente, né? Que hoje melhorou bastante, né?
para competir com o trigo argentino, Sim. né? Enfim, que importava o trigo, então não se tinha um material bom. E agora, faz pouco tempo, eu li numa matéria, né? Vamos entrar nesses assuntos, não vou ficar 3 horas aqui conversando. Porque eu gosto disso, né? Então, que se melhorou muito a genética, Com né? certeza. Então, assim, quando tu fala Eles do trigo... falam a agricultura, né, de precisão, né, agricultura. Eu li uma matéria da Embrapa, inclusive, né? Que eles falavam sobre isso, que hoje o nosso trigo, ele tá muito próximo do que é colhido na Argentina, né? E quando tu fala, nosso trigo vale tanto, cara, por que vale tanto? Porque nós temos um material produzido bom aqui, né? Que daqui a pouco não vale mais a pena importar de lá, né? Então são coisas que vão mudando e olha como é importante a E a tecnologia. mudança para valer a pena foi a parte genética? Com certeza, o aumento da produtividade. Eu lembro quando eu trabalhava no interior, se colhia 70 sacos por hectare, tu era um herói, né? Tinha colhido muito bem. Hoje... Milho hoje falam até de 200 sacos por Estados hectare. Unidos tem 500 sacos de milho por hectare, falam até, né? Então olha onde é que nós estamos. Muito bom. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo aí pra gente explorar do que foi falado. Poderíamos falar muito tempo, porque eu teria um monte de perguntas para fazer para vocês, mas acredito que não vai faltar oportunidade aí pra gente bater um papo mais adiante. Quero agradecer de coração aí vocês, tá? E falar que é uma honra realmente recebê-los aqui, ouvir e aprender com vocês, tá? A gente sai daqui com muito mais conhecimento e se a gente tá aprendendo é porque quem vai assistir também vai aprender. Muito obrigado, Márcio. Nós que agradecemos realmente esse espaço que foi dado a nós aqui, quanto Cicobi. Elogiar mais uma vez ao Odonto Top. Eu admiro muito esse exemplo de empreendedorismo. A gente está tendo a oportunidade de presenciar isso aqui na FECIMAR. O quanto você, Cris, é sensível aos apelos da comunidade por oportunidades, a tua preocupação em trazer e construir dias melhores junto à comunidade. Então fica aqui também o elogio, o sincero reconhecimento por parte do Cicobi e, como disse o Márcio no começo, agradecer essa parceria tão robusta que nós temos, e ela é alicerçada em valores, e isso é algo que se constrói dia a dia. Da nossa parte estaremos sempre à disposição para o Odonto Top também. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Marco. Eu acho que é uma satisfação muito grande para nós do Cicobi, né? Então, só agradecer e parabenizar vocês, né? Eu acho que é empreendedorismo na veia mesmo que a Odonto Top tem, né? E para nós do Cicobi é um motivo de orgulho ter vocês como parceiro, né? Obrigado de coração. Pessoal, quem gostou também do episódio, curta aí o vídeo, curta o canal aí do Pode Franquear, começa a seguir, se inscreve aí no canal do Pode Franquear também. Vai lá nas redes sociais do Pode Franquear e da Odonto Top Franchise, também vocês vão conseguir seguir todos os conteúdos que a gente está fazendo aqui da FECIMAR, os outros conteúdos também do Pode Franquear. Então curta aí, compartilha para as pessoas que vocês acham que gostariam de saber um pouquinho mais como funciona uma cooperativa, um pouco sobre o agro também, o nosso futuro aqui, um pouquinho, uma palhinha do futuro da nossa economia para o ano que vem. Um papo bem legal, compartilha aí para quem vocês acham que seria legal ouvir esse conteúdo também. Antes da gente finalizar, estava pensando aqui, né? Quanta coisa legal que a gente trouxe nessa conversa e com as outras pessoas que a gente trouxe aqui, né, Marco? Sabe, as pessoas às vezes nós deveríamos aproveitar melhor os espaços, né? Quando a gente faz esse tipo de evento, e quem sabe no futuro a gente consiga, né, junto, e isso parte muito de nós, patrocinadores, empresas, a gente consiga criar, não sei, talvez uma modulação dentro dos nossos espaços que contemple algo voltado para conhecimento. Porque é tão bonito ver as pessoas que param aqui, que assistem, e realmente eu olhava aqui pessoas vindo, fazendo foto, olhando, parando, né? E isso aconteceu em todos, né? As pessoas, elas estão sedentas por conhecimento, né? Por exemplo, como de vocês que vocês estão dando aqui. Então, talvez a gente tenha que aproveitar um pouco mais isso, né? Nós trouxemos para a FECIMAR essa pegada, como falei lá no início, do conhecimento e do entretenimento, tá? Porque a gente acredita muito que é impactando a vida das pessoas que a gente torna um mundo melhor, né? Então, talvez aí um desafio para nós, patrocinadores, e para os nossos governantes, enfim, né? Para que, quem sabe, numa próxima feira a gente pense, né,
e um espaço destinado para isso, né? Nós estamos numa cidade pujante, nós estamos numa região pujante que tem muito empreendedor, muita gente que quer empreender, né? Mas às vezes não tem a possibilidade de enxergar e de ver e de escutar isso que vocês falaram, tá? Então, muito obrigado de coração ao que vocês nos trouxeram aqui hoje. Eu sei que o tempo de vocês é corridíssimo, mas é muito bom poder aprender com pessoas como vocês. Eu vou propor um brinde aí para a gente finalizar pelo sucesso da nossa FECIMAR. Eu tenho certeza que ela vai novamente fazer maravilha, dar um passo além, né? Nós saímos daqui depois desses 5 dias vendo maravilha com outros olhos. Me falaram hoje de caravanas que vêm de todos os lugares para ver esse fantástico evento que foi construído aqui. Eu tenho certeza que para nós aqui da região é muito importante. Então, sucesso para todos nós.